Você sabia que o F-16 Fighting Falcon, um dos caças mais conhecidos do mundo, já acumulou mais de 4.600 unidades em serviço desde 1975? Este icônico avião de combate não é apenas popular, mas também essencial em conflitos modernos. Em 2024, a Ucrânia se tornou a 30ª nação a incorporar o F-16 em suas forças armadas, juntando-se a países como Israel, Paquistão, Dinamarca e outros. Recentemente, os Estados Unidos autorizaram a venda de 12 jatos F-16C Block 70 para o Peru, destacando a demanda contínua por essa aeronave versátil. Durante as décadas de 1970 e 80, os F-16S eram diferentes em comparação com os modelos de hoje, que passaram por várias modernizações, incluindo melhorias em desempenho e tecnologia militar. As aeronaves enviadas para a Ucrânia não são os modelos mais recentes, mas receberam atualizações significativas, especialmente em suas capacidades de guerra eletrônica. Este aprimoramento é vital, pois permite à Ucrânia enfrentar de maneira mais eficaz o desafio das forças invasoras russas. Até meados de 2025, os membros da OTAN se comprometeram a fornecer pelo menos 85 F-16S à Ucrânia. A Holanda se comprometeu a entregar 24 unidades e já o fez até maio de 2025. A Dinamarca também contribuiu, com pelo menos 12 dos 19 jatos prometidos já entregues até o final de fevereiro de 2025. A Noruega, surpreendentemente, entregou 14, um número bem acima das 6 inicialmente anunciadas. Embora a entrega de 30 unidades prometidas pela Bélgica tenha sido atrasada, todas devem ser entregues até 2028. Entretanto, nem todos os 85 F-16S serão utilizados em missões operacionais. Pelo menos 18 das aeronaves fornecidas pelos holandeses foram destinadas à formação de pilotos ucranianos em um centro de treinamento na Romênia. Algumas unidades irão servir como fontes de peças de reposição. Os Estados Unidos, por sua vez, não enviaram F-16S operacionais até o momento, pois estão atualizando sua frota envelhecida de F-16 para os novos F-35 Lightning II. Essa atualização visa manter os F-16 ativos até os anos 2040. Em 2023, surgiu a informação de que parte dos F-16, que haviam sido desativados e não estavam voando, estavam sendo enviados para a Ucrânia para serem desmontados e usados como peças. Fotos mostraram esses jatos sendo carregados em um avião de transporte ucraniano, revelando o empenho dos Estados Unidos em apoiar a Ucrânia com peças e manutenção. Além disso, a empresa Lockheed Martin firmou um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para serviços nos F-16 da Ucrânia, no valor de $25,9 milhões, com conclusão prevista para maio de 2029. Essas aeronaves não são novas, mas receberam várias atualizações, sendo essencial a melhoria de suas capacidades eletrônicas para lidar com as ameaças em constante evolução no campo de batalha. O radar, os sistemas de cockpit e as armas guiadas de precisão foram alguns dos itens atualizados. Agora, as forças ucranianas estão mais bem preparadas para enfrentar os desafios que surgem no conflito. Mas como é que esses caças se tornam verdadeiras potências de combate no meio de uma batalha? O que está por trás das atualizações secretas implementadas nessas aeronaves? A equipe responsável por essas inovações enfrentou desafios únicos. Eles perceberam que para sobreviver em um ambiente hostil, a modernização dos sistemas de guerra eletrônica se tornaria uma questão de vida ou morte. A resposta exata para como essas atualizações são feitas pode estar se desdobrando neste exato momento, enquanto a guerra continua. Será que a Ucrânia será capaz de superar os obstáculos e se tornar uma força aérea reconhecida? As atualizações e a cooperação internacional podem ser a chave para a mudança, e o futuro do F-16 pode provar ser ainda mais impactante do que imaginamos. Após termos discutido os compromissos internacionais variados a respeito do fornecimento de F-16, a situação se complica ainda mais quando analisamos quais serão os destinos específicos dessas aeronaves. Pelo menos 18 dos F-16 fornecidos pela Holanda foram designados para treinar pilotos ucranianos. Esses treinos serão realizados em um centro na Romênia, que visa preparar a habilidade com os novos aviões. Outros podem ser utilizados apenas para peças de reposição. A Força Aérea dos Estados Unidos ainda não enviou F-16 operacionais,
pois está concentrada em substituir a antiga frota por modelos F-35 Lightning II, um processo que deveria ser concluído até o final de 2025. No entanto, houve atrasos significativos na entrega dos novos caças, o que levou os Estados Unidos a aprimorar sua vasta frota de F-16, com a intenção de mantê-los em operação até a década de 2040. A demanda por serviços de manutenção e atualização dos F-16 continua alta, com forte interesse não só dos Estados Unidos, mas também de outros 13 países onde esses aviões estão em serviço ou precisando de peças de reposição. Intrigantemente, muitas dessas peças são retiradas de um estoque de F-16 antigos, que não estão mais operacionais. Neste cenário, a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia tem sido decisiva. Recentemente, imagens surgiram mostrando o F-16 parcialmente desmontado sendo carregados em um enorme transportador AN-124 na Arizona, com destino à Polônia. Um porta-voz da Força Aérea confirmou que os Estados Unidos estão apoiando a manutenção dos F-16 doados pela Europa, fornecendo aeronaves não operacionais para a Ucrânia. Esses F-16 não estão em condições de voo e carecem de componentes essenciais como motores e radares. Logo, não podem ser reutilizados para missões ativas. Em setembro, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez um contrato de suporte com a Lockheed Martin para a manutenção dos F-16 ucranianos. Este acordo, que atinge a cifra de 25,9 milhões de dólares, contempla serviços a serem realizados em Fort Worth, Texas, com conclusão prevista até maio de 2029. O financiamento provém da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, um programa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que visa aumentar a capacidade da Ucrânia de se defender por meio de treinamento e fornecimento de equipamentos. Como você pode ver, a dinâmica em torno dos F-16 está repleta de reviravoltas. E mesmo que esses caças não sejam os mais recentes, os esforços de atualização estão impactando diretamente a capacidade de combate ucraniana. O que mais pode estar reservado no horizonte? Como esses caças históricos poderão mudar o rumo do conflito? Em uma era em que o poder aéreo é fundamental para a segurança e a soberania, o F-16 Fighting Falcon se destaca como um ícone entre as aeronaves militares. Desde sua introdução em 1975, esse caça se tornou um dos mais utilizados no mundo, com mais de 4.600 unidades em operação em várias nações, incluindo Israel, Paquistão e Dinamarca. Recentemente, em um passo significativo, o Peru se tornou o 30º país a adquirir a versão F-16, reafirmando a importância desse jato multifuncional. Contudo, os F-16 que estão chegando a um dos teatros de conflito mais intensos da atualidade não são os mesmos que voaram nas décadas passadas. Os modelos modernos passaram por atualizações drásticas para incorporar tecnologias de ponta, incluindo aprimoramentos voltados especificamente para as condições da guerra na Ucrânia. Em 2024, os aliados da NATO se comprometeram a fornecer pelo menos 85 F-16S para a Ucrânia. Os Países Baixos e Dinamarca lideraram essa contribuição, com diversas aeronaves já entregues para treinamento de pilotos ucranianos. Esses caças, ainda que utilizados anteriormente, foram meticulosamente atualizados. Entre as melhorias, destaca-se o reforço nas capacidades eletrônicas de guerra, essenciais em um cenário onde as ameaças da Rússia se tornam cada vez mais sofisticadas. No entanto, as aeronaves não são apenas máquinas de combate. O processo de atualização e manutenção é complexo e exige uma logística robusta. Um contrato importante no valor de 25,9 milhões foi assinado para garantir que os jatos ucranianos possam ser sustentados e aperfeiçoados até 2029. Isso inclui a formação de pilotos e assistência técnica necessária para que a Ucrânia alcance uma autonomia operacional. Em meio a essa evolução surgiram desafios inesperados. A unidade encarregada das atualizações, a 68ª Esquadrão de Guerra Eletrônica, teve que adaptar rapidamente sistemas desconhecidos, tudo sob pressão constante. Imaginem a tensão em uma sala cheia de engenheiros, todos focados em desvendar as intricadas tecnologias que poderiam ser o diferencial em batalha. Mas a grande questão permanece: essas adaptações são suficientes para enfrentar as ameaças emergentes, ou a Ucrânia estará apenas adiando o inevitável? O que se seguirá neste conflito? A batalha nos céus está apenas começando, e o que acontecerá a seguir poderá mudar o curso da história.
O F-16 Fighting Falcon é um dos aviões militares mais conhecidos e utilizados em todo o mundo. Desde sua introdução, ele se tornou um dos pilares das Forças Armadas, com mais de 4.600 unidades operacionais e mais de 2.000 operadores ao redor do globo. Em 2024, o Brasil se juntou a diversos países, incluindo Israel e Dinamarca, ao adquirir essas aeronaves. Recentemente, os Estados Unidos aprovaram a venda de 12 jatos F-16C Block 70 para o Peru, evidenciando a demanda contínua por esse versátil avião. Entretanto, os F-16 atualmente em produção são muito diferentes dos modelos dos anos 70 e 80. Com diversas atualizações, esses jatos incorporam tecnologias militares de ponta. Os F-16 enviados para a Ucrânia, embora não sejam os mais recentes, receberam melhorias significativas antes da entrega. Isso inclui upgrades em suas capacidades de guerra eletrônica, essenciais para enfrentar os desafios da guerra atual contra a Rússia. A história por trás das atualizações revela detalhes fundamentais sobre como as guerras aéreas modernas são conduzidas e como a Ucrânia está utilizando seus F-16 nesse conflito. Metade de 2025 trouxe uma nova realidade, com países da OTAN se comprometendo a fornecer pelo menos 85 F-16 para a Ucrânia. Os Países Baixos, por exemplo, se comprometeram a entregar 24 jatos, todos entregues até maio de 2025. A Dinamarca também fez promessas significativas, entregando rapidamente um terço do que havia acordado até fevereiro de 2025. Mas nem todos esses jatos terão funções de combate. O treinamento de pilotos ucranianos em um centro na Romênia é uma prioridade, com parte das aeronaves reservadas para esse fim. Os Estados Unidos, por sua vez, não forneceram nenhum F-16 em operação até o momento. A Força Aérea dos Estados Unidos está focada em substituir seu antigo estoque de F-16 pelos novos F-35 Lightning IS. Em meio a toda essa movimentação, não faltou demanda por serviços de manutenção e modernização dos F-16, tanto dos Estados Unidos quanto das 13 nações que ainda utilizam esses jatos. Mesmo aeronaves retiradas de serviço estão sendo aproveitadas para fornecer peças para as que ainda operam. Em um momento-chave, imagens surgiram mostrando o F-16 parcialmente desmontado sendo enviados para a Ucrânia. Além disso, em setembro, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos firmou um contrato de suporte com a Lockheed Martin para a manutenção dos F-16 ucranianos. Avaliado em quase 26 milhões de dólares, esse contrato não apenas garante suporte imediato, mas também busca desenvolver a autonomia operacional da Força Aérea Ucraniana. Esses F-16, apesar de não serem novos, passaram por várias atualizações. Elas foram vitais para melhorarem suas capacidades, especialmente em resposta às táticas russas. Embora detalhes sobre quais variantes exatas foram fornecidas permaneçam nebulosos, acredita-se que todos os jatos passaram por melhorias significativas. Um ponto crítico é a otimização do software dos F-16 ucranianos para lidar com ameaças eletrônicas em evolução. O Esquadrão de Guerra Eletrônica número 68 dos Estados Unidos, puxando toda a inovação de suas experiências passadas, encarou um desafio inédito. A necessidade de adaptar-se rapidamente a um sistema desconhecido trouxe consigo um senso de urgência e responsabilidade. Eles formaram uma equipe altamente especializada, determinada a superar os obstáculos no caminho. E então, em uma reviravolta, não havia apenas um desafio técnico, mas uma oportunidade para mudar a dinâmica do combate e fornecer dados valiosos que poderiam não apenas beneficiar a Ucrânia, mas informar futuras relações militares. Essa transformação e o papel fundamental do apoio militar são questões que moldam não apenas a guerra atual, mas também o futuro da aviação de combate no cenário global. O que mais essa tecnologia revelará nas próximas batalhas? Essa é uma pergunta em aberto enquanto o mundo observa. O F-16 Fighting Falcon se destaca como uma das aeronaves militares mais reconhecidas e amplamente utilizadas no mundo. Desde sua introdução em 1975, mais de 4.600 unidades foram fabricadas, com uma incrível quantidade de 2.000 operadores globais, abrangendo países como Israel, Paquistão, Dinamarca, Países Baixos, Tailândia e Venezuela. Em 2024, o país de CRAN se tornou a 30ª nação a adquirir o F-16, confirmando o impressionante apelo dessa aeronave multifuncional.
Mais recentemente, os Estados Unidos aprovaram a venda de 12 jatos F-16C Block 70 para o Peru, evidenciando a demanda contínua por esta versátil máquina. Os F-16 que estão sendo produzidos hoje são muito diferentes daquelas primeiras versões dos anos 70 e 80, já que passagens por diversas atualizações melhoraram seu desempenho e incorporaram a mais recente tecnologia militar. Os modelos enviados para a Ucrânia, embora não sejam dos mais novos, receberam atualizações significativas durante o processo de entrega, especialmente em suas capacidades de guerra eletrônica, um foco crucial dada a guerra em curso com os russos. Agora, você sabia que em 2025, os membros da OTAN se comprometeram a fornecer pelo menos 85 F-16S à Ucrânia? O país de Baixos prometeu entregar 24 unidades, todas entregues até maio do mesmo ano. A Dinamarca e a Noruega também contribuíram, com a Dinamarca fornecendo 12 de 19 jatos prometidos até fevereiro. Esses aviões não são todos usados em operações ativas, pois alguns foram designados para treinar pilotos ucranianos. Enquanto isso, os Estados Unidos estão em um processo de substituição de seus antigos F-16 por novos F-35 Lightning II, mas por conta de atrasos, a modernização dos F-16 continua, o que significa que a manutenção e atualização continuam em alta demanda. Em maio surgiram fotos de F-16S parcialmente desmontados sendo carregados em um avião de transporte AN-124 na Arizona, com destino à Polônia. Um porta-voz da Força Aérea confirmou que os jatos seriam utilizados para peças, pois estavam fora de operação. Além disso, novos contratos de suporte também foram firmados para garantir a manutenção dos F-16S ucranianos, conjunto a uma iniciativa de assistência de segurança da Ucrânia. O F-16, como todos os caças modernos, demanda manutenção frequente, e os que foram entregues à Ucrânia, embora não novos, passaram por atualizações que incluíram a integração de armas guiadas e melhorias em sistemas de cockpit e radar. Mas como essas aeronaves guerreiras se adaptaram às ameaças atuais? As aeronaves foram equipadas com radares de aviso que melhoram a detecção de ameaças. Críticas atualizações de software foram realizadas para lidar com as ameaças russas, adaptando às necessidades únicas de guerra eletrônica. A unidade responsável pela reprogramação, a 68ª Esquadrão de Guerra Eletrônica, aceitou o desafio de entender e programar um sistema que era desconhecido, sob um prazo apertado. Por que um grupo de especialistas decidiu se engajar em um cenário tão arriscado? A equipe estava determinada a concoar a situação, ciente da responsabilidade que tinham em conter as novas ameaças que surgiam. Com um trabalho frenético, em apenas 2 semanas, eles conseguiram compreender o sistema e desenvolver um arquivo de missão. Seria esse um registro histórico ou uma simples coincidência que estava prestes a mudar o jogo à medida que a guerra se intensificava? O F-16 Fighting Falcon se destaca como uma das aeronaves militares mais conhecidas e amplamente utilizadas do mundo. Desde sua introdução, esse caça se tornou um ícone, com mais de 4.600 unidades em serviço desde 1975 e mais de 2.000 operadores ao redor do planeta. Em 2024, o país ficou conhecido por ser a 30ª nação a adquirir esse modelo, juntando-se a nações como Israel, Paquistão, Dinamarca, Países Baixos, Tailândia e Venezuela. Mais recentemente, os Estados Unidos aprovaram a venda de 12 caças F-16C Bloco 70 para o Peru, reforçando a demanda por esse versátil avião em todo o mundo. Claro, os F-16 produzidos atualmente estão muito diferentes das versões das décadas de 1970 e 80. A aeronave passou por inúmeras atualizações ao longo dos anos, melhorando seu desempenho e incorporando as mais recentes tecnologias militares. Os F-16 enviados para a Ucrânia, embora não sejam os modelos mais recentes, receberam melhorias substanciais antes de sua entrega, principalmente no que diz respeito ao combate eletrônico, adaptadas para as necessidades específicas da Ucrânia em sua luta contra a invasão russa. No entanto, a questão mais intrigante é, como essas atualizações afetam a eficácia dos F-16 em combate real? Em meados de 2025, os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte se comprometeram a fornecer pelo menos 85 F-16 à Ucrânia. Somente os Países Baixos prometeram 24 unidades, entregues todas até maio de 2025, enquanto a Dinamarca se comprometeu com 19, das quais 12 foram enviadas até fevereiro de 2025.
A Noruega, por sua vez, superou as expectativas e entregou 14 caças, mais do que os 6 inicialmente planejados. Contudo, nem todas essas aeronaves estarão em atividade. Pelo menos 18 se destinam a treinar pilotos ucranianos, principalmente em centros de formação na Europa. Os Estados Unidos, embora não tenham enviado F-16 operacionais até agora, estão focados em manter sua frota antiga até 2040, garantindo que a demanda por manutenção e peças de reposição continue alta. Recentemente surgiram imagens de F-16 parcialmente desmontados sendo preparados para transporte na Ucrânia. O apoio logístico dos Estados Unidos incluiu a doação de caças obsoletos, destinados a fornecer peças de reposição. Em setembro, uma nova parceria foi firmada com a Lockheed Martin para manter os F-16 ucranianos, garantindo um valor significativo em suporte técnico e documentação adaptada às necessidades da Força Aérea da Ucrânia. A diáfana verdade é que a guerra moderna exige muito mais do que apenas aviões potentes. Os F-16 ucranianos receberam melhorias significativas em suas capacidades de guerra eletrônica, que são essenciais para a sobrevivência no campo de batalha atual. Essas atualizações foram desenvolvidas pelo 68º Esquadrão de Guerra Eletrônica, um grupo dedicado que enfrentou o desafio de adaptar tecnologias desconhecidas sob pressão de tempo. Como será que essas atualizações impulsionaram a eficácia dos F-16 em combate? E qual o impacto nas missões ucranianas? Essas perguntas revelam a complexidade da guerra moderna, onde cada reprogramação e cada detalhe fazem a diferença crucial. O que está em jogo é a soberania de uma nação e a evolução de estratégias que moldarão o futuro da aviação militar. O F-16 Fighting Falcon é um dos aviões militares mais reconhecidos e amplamente utilizados na história da aviação. Desde seu lançamento em 1975, mais de 4.600 unidades foram produzidas, com extensa adoção em mais de 30 países, incluindo aliados como Israel e Dinamarca. Em 2024, o Brasil se tornou o 30º país a receber esse caça, que continua a ser um pilar de defesa para muitos. Com a venda recente de 12 F-16 para o Peru, a demanda por esse versátil caça permanece forte. No entanto, as versões atuais dos F-16 são radicalmente diferentes das dos anos 70 e 80. Ao longo dos anos, eles passaram por uma série de melhorias, incorporando as mais recentes tecnologias militares. Por exemplo, os F-16 enviados para a Ucrânia receberam upgrades significativos para atender às especificidades do conflito em andamento com a Rússia, especialmente em suas capacidades de guerra eletrônica. Até 2025, países da OTAN se comprometeram a fornecer pelo menos 85 F-16S para a Ucrânia. Os Países Baixos e Dinamarca já realizaram entregas significativas para treinar pilotos ucranianos, além de fornecer peças de reposição. Curiosamente, a maioria desses caças antigos exige manutenção constante e atualização de software para permanecerem eficazes no moderno campo de batalha. O programa de upgrades mais recente dos F-16 ucranianos foi particularmente desafiador para a equipe de guerra eletrônica dos Estados Unidos. Com um cronograma apertado, a equipe teve que se adaptar a um sistema que não faz parte do inventário militar americano habitual, embora o software utilizado por esses caças seja altamente classificado. É comum que ele armazene informações críticas sobre as assinaturas de radar e características de voo de mísseis inimigos, além de permitir simulações de localização que ajudam na furtividade do avião. Surpreendentemente, o processo de edição do software foi realizado em tempo recorde, dentro de um prazo de apenas 2 semanas. A habilidade da equipe não apenas melhorou a eficácia dos F-16, mas também estabeleceu condições para um intercâmbio de dados valiosos entre o exército ucraniano e os militares dos Estados Unidos. Este é um exemplo vívido de como a tecnologia e a colaboração internacional estão moldando os modernos conflitos bélicos. Mas qual será o impacto real desses caças nas operações de combate da Ucrânia? A resposta a essa pergunta pode mudar o curso da guerra. Na Ucrânia, os céus estão repletos de drones, mísseis e bombas de deslize, vindos de ambos os lados do conflito. Esses itens lançam assinaturas eletrônicas únicas e, para proteger-se, é vital que essas informações sejam constantemente adicionadas à biblioteca de ameaças dos sistemas de guerra eletrônica, EWMUS, ucranianos. Felizmente, as bibliotecas de ameaça em guerra eletrônica dos Estados Unidos são as mais abrangentes do mundo.
Alguns poderiam afirmar que essa coleta de dados detalhados sobre o arsenal russo se tornou uma das maiores vantagens das Forças Armadas da América diante de seus principais concorrentes. É impressionante imaginar que as atualizações de software feitas pela 68ª Esquadrão de Guerra Eletrônica não tenham sido acompanhadas da instalação do banco de dados mais abrangente sobre as assinaturas eletrônicas das ameaças russas. Nos últimos anos, uma vasta quantidade de informações sobre a artilharia russa foi coletada pelos Estados Unidos. É possível que a biblioteca de ameaças contenha mais detalhes sobre as armas da Rússia do que os próprios russos detêm. Desde o início da invasão, voos constantes de aviões de espionagem da NATO e drones de vigilância têm cruzado regularmente o Mar Negro, exatamente em frente ao espaço aéreo controlado pela Rússia. Aeroportos como o RQ-4 Global Hawk e o MQ-4C Triton têm sido frequentemente monitorados. Junto a eles, aeronaves tripuladas como o RC-135, especializado em inteligência eletrônica, e o P-8A Poseidon, cumprem o papel de coletar dados essenciais que, posteriormente, ajudam os programadores da 68ª EWS a desenvolver algoritmos eficazes. A biblioteca de perfis de ameaças que foi carregada nos F-16 da Ucrânia deve ter incluído um vasto conjunto de informações sobre as táticas e os sistemas russos coletadas nos primeiros 30 meses de guerra. Devido à magnitude da operação de coleta, é possível que essa base de dados contemple até mesmo frequências e perfis de voo de cada míssil Arar moderno, sistemas de defesa aérea e aeronaves operadas pela Força Aérea Russa. Com essa atualização, é plausível que os F-16 da Ucrânia tenham sido eletronicamente ajustados para localizar e atacar o mais recente caça Stealth Su-57 da Rússia ou escapar dos temidos mísseis S-400. Com certeza, as dinâmicas do conflito mudaram significativamente em um ano. E quais são as implicações disso para o futuro da guerra? O que isso significa para a capacidade de resistência e adaptação do exército ucraniano nos desafios que estão por vir? As novas tecnologias e informações têm moldado uma batalha de alta tecnologia, e a luta pelo domínio aéreo se intensifica a cada dia. As operações de guerra eletrônica estão se transformando em um campo de batalha decisivo, onde vencer não é apenas uma questão de força, mas de inteligência. Como será a próxima fase desse conflito? E os desafios que vêm pela frente serão superados com as inovações tecnológicas? Ao considerar a escalada contínua dessa disputa, é vital refletir sobre como a guerra moderna evolui, moldada por dados e inovação. O F-16 Fighting Falcon é um dos caças mais conhecidos e amplamente utilizados no mundo militar. Desde seu lançamento em 1975, mais de 4.600 unidades foram produzidas, com cerca de 2.000 operadores em todo o globo. Em 2024, o CRAN se tornou a 30ª nação a incorporar os F-16, juntando-se a países como Israel, Paquistão, Dinamarca, Países Baixos, Tailândia e Venezuela. Recentemente os Estados Unidos aprovaram a venda de 12 jatos F-16 CD Block 70 para o Peru, evidenciando a contínua demanda por este versátil avião. Ainda assim, os F-16 de hoje são muito diferentes dos primeiros modelos da década de 1970 e 80. O caça passou por várias atualizações ao longo dos anos, não só para melhorar seu desempenho, mas também para integrar as mais recentes tecnologias militares. Os jatos enviados para a Ucrânia podem não ser os modelos mais modernos, mas receberam atualizações significativas antes de serem entregues, especialmente em suas capacidades de guerra eletrônica, adaptadas para dar a vantagem nas circunstâncias únicas da guerra em curso contra os invasores russos. Com a meta de fornecer pelo menos 85 F-16 até 2025, países da OTAN como Países Baixos e Dinamarca já iniciaram entregas. A Dinamarca prometeu 19 aeronaves, e 12 delas já foram entregues até o final de fevereiro de 2025. O suporte dos Estados Unidos tem sido crucial, embora não tenham enviado jatos operacionais até o momento. A Força Aérea dos Estados Unidos está em processo de substituição de sua frota antiga de F-16 por modelos mais novos, mas ao mesmo tempo, realiza melhorias em sua vasta frota para mantê-los operacionais até 2040. Em maio, surgiram fotos de F-16 parcialmente desmontados sendo carregados em um avião de transporte ucraniano no Arizona, com destino à Polônia. A Força Aérea dos Estados Unidos confirmou que está apoiando a manutenção dos jatos doados à Ucrânia, fornecendo peças de F-16 aposentados.
Em setembro, um novo contrato de apoio foi firmado com a Lockheed Martin para a manutenção dos F-16 da Ucrânia, com um valor estimado de 25,9 milhões de dólares. Essas aeronaves, embora não sejam novas, passaram por diversas atualizações que incluem integração de armas guiadas e melhorias em sistemas de cockpit e radar. Os F-16 entregues à Ucrânia foram equipados com sistemas de alerta radar, aumentando sua capacidade de detectar ameaças. As atualizações foram feitas pela 68ª Esquadrão de Guerra Eletrônica da Força Aérea dos Estados Unidos, uma unidade responsável por desenvolver software para maximizar a eficácia dos caças. À medida que a guerra evolui, novos sistemas de drones, táticas de alteração de emissões e novas armas russas surgem. Mantê-los atualizados é um desafio. No entanto, os upgrades contínuos e críticas adaptações feitas a aviões de combate como os F-16 são imprescindíveis para que a Ucrânia enfrente suas adversidades. As atualizações manuais no campo são a opção mais viável no momento, utilizando complexos móveis que suportam operações de aviões de combate em locais variados, aumentando a mobilidade e proteção das aeronaves. Apesar da difícil situação, a capacidade de adaptação e inovação da Ucrânia em relação ao seu armamento, especialmente com os F-16, surge como um suporte vital em sua batalha pela soberania. As bases onde os jatos estão guardados são constantemente alvo de ataques russos, e é por isso que mantê-los em pequenos grupos e em movimento é uma estratégia essencial. Essa dinâmica não só protege as aeronaves como também permite que a Ucrânia continue sua luta pela liberdade, inovando na forma como opera suas capacidades aéreas contra um adversário mais forte. A verdadeira pergunta que surge é: a tecnologia de guerra eletrônica será suficiente para transformar a balança de poder nos céus da Ucrânia? Na densa intriga da guerra moderna, o F-16 Fighting Falcon se destaca como um dos aviões militares mais famosos do mundo. Desde seu lançamento em 1975, este caça já conquistou uma posição inabalável nos céus, com mais de 4.600 unidades produzidas e mais de 2.000 operadores em diversas nações, como Israel, Paquistão e Dinamarca. Em 2024, o país sul-americano Peru fez história ao se tornar a 30ª nação a integrar a frota de F-16, destacando a demanda incessante por essas aeronaves de combate. Mas o que faz do F-16 um símbolo de potência militar? A resposta está nas suas inovações contínuas. Com o passar dos anos, o F-16 se transformou significativamente. Os modelos de hoje são muito mais avançados que aqueles da década de 70. Recentemente, aeronaves foram entregues à Ucrânia com atualizações cruciais, especialmente em suas capacidades de guerra eletrônica, destinadas a enfrentar os desafios únicos do conflito atual. Mas como isso muda o cenário da guerra? Em um giro impressionante dos acontecimentos, até 2025, membros da OTAN se comprometeram a fornecer pelo menos 85 F-16S para a Ucrânia. Enquanto a Dinamarca e a Noruega se destacam nas doações, os Estados Unidos fornecem suporte vital, inclusive com peças de aeronaves não operacionais. Ultrapassando as expectativas, a Força Aérea Ucraniana está se preparando para operar esses caças, mesmo que os primeiros desafios sejam enormes. Um fato curioso é que apesar de a Ucrânia usar seus F-16 principalmente para defesa, a verdadeira batalha está ocorrendo na mente dos planejadores e pilotos russos. Eles hesitam, temendo os riscos de se aproximarem de um F-16 ucraniano em um espaço aéreo onde a sua presença é uma possibilidade. Mas aqui está um reviravolta. Mesmo que a Ucrânia não tenha um número suficiente de F-16S para representar uma ameaça substancial à Rússia, as melhorias eletrônicas dos caças mudam as regras do jogo. Essa tecnologia lhes permite identificar e neutralizar quase qualquer ameaça russa, dificultando a tarefa dos estrategistas russos. Poderão os pilotos russos confiar em seus caças modernos ou estarão, na verdade, correndo riscos que nunca consideraram antes? A história não para por aqui. Envoltos em inovações, os F-16 ucranianos não apenas se adaptaram, mas, surpreendentemente, contribuíram para a segurança das aeronaves em operação. Embora tenham sido perdidos alguns exemplares, as circunstâncias geralmente envolvem erros próprios e não ataques diretos. A movimentação estratégica dessas aeronaves é também um fator-chave. O upgrade na biblioteca de ameaças é um trunfo poderoso, mantendo os caças longe do fogo cruzado. À medida que a batalha aérea se intensifica, a estratégia ucraniana e a prontidão de seus pilotos podem muito bem definir o futuro do conflito.
Quais serão os desdobramentos dessa nova era de guerra? Estaremos prestes a ver um novo capítulo na dominação aérea? O F-16 Fighting Falcon é conhecido mundialmente como uma das aeronaves militares mais amplamente utilizadas. Desde sua introdução, em 1975, mais de 4.600 unidades foram fabricadas, e mais de 2.000 operadores espalhados pelo mundo já utilizaram esse icônico caça. Em 2024, o Cazaquistão se tornou o 30º país a operar o F-16, juntando-se a nações como Israel, Paquistão, Dinamarca, Países Baixos, Tailândia e Venezuela. Recentemente, os Estados Unidos aprovaram a venda de 12 F-16 Bloco 70 para o Peru, destacando a demanda contínua por este versátil avião. As versões atuais do F-16 são bem diferentes das produzidas nas décadas de 70 e 80. Ao longo dos anos, o caça passou por várias atualizações para melhorar seu desempenho e incorporar as mais recentes tecnologias militares. Os F-16 entregues à Ucrânia, embora não sejam os modelos mais novos, receberam upgrades significativos, especialmente nas capacidades de guerra eletrônica adaptados para as necessidades específicas do conflito contra a Rússia. Até meados de 2025, os membros da OTAN se comprometeram a fornecer à Ucrânia pelo menos 85 F-16. Os Países Baixos prometeram enviar 24 aeronaves e cumpriram a entrega até maio de 2025. Dinamarca e Noruega também realizaram suas entregas. No entanto, nem todos esses aviões serão usados em operações ativas. Muitos serão dedicados ao treinamento de pilotos ucranianos. Os F-16 precisam de manutenção regular e os que foram enviados à Ucrânia, mesmo não sendo novos, passaram por outras melhorias. Em setembro, um contrato foi firmado para a manutenção dos F-16 ucranianos, assegurando que eles possam operar de maneira autônoma no futuro. Como o sistema de atualização de guerra eletrônica da Ucrânia está sendo implementado, isso implica em uma luta constante para manter os caças em condições ideais de combate. Enquanto isso, a localização dos F-16 ucranianos permanece um segredo muito bem guardado, pois as bases onde estão estacionados foram alvo de ataques russos. Mas a verdadeira reviravolta acontece quando consideramos a quantidade insuficiente de F-16S para desafiar a Rússia no céu. Há também a questão crítica de pilotos treinados. Será que a Ucrânia conseguirá dominar a aeronave e utilizar toda a sua potencialidade antes que as coisas mudem no campo de batalha? Isso tudo enquanto os russos se perguntam como lidar com caças equipados para neutralizar suas ameaças. A estratégia de movimentação dos F-16S, aliada a um espectro de guerra eletrônica aprimorado, está moldando a dinâmica do conflito de uma maneira inesperada. O que poderia ser a consequência desse jogo de xadrez aéreo? A história dos F-16 da Ucrânia está longe de terminar. Cada missão apresenta um novo desafio, e a contínua atualização das táticas e tecnologias é fundamental. Como os ucranianos transformarão a luta contra um adversário mais poderoso? Se os novos upgrades realmente proporcionarem uma vantagem, qual será o impacto nos planos futuros do Kremlin? À medida que as tensões se intensificam, a sagacidade da Ucrânia pode ser a chave para a sobrevivência no ar. É um jogo arriscado, mas cheio de oportunidades para reescrever a narrativa do conflito moderno.